Olá, professores. Nós estamos aqui para apresentar nosso projeto do Hackathon. Meu nome é Lucas Alves. Eu estou aqui com Guilherme Pessoa. E com Raul Lima. e nós vamos apresentar a arquitetura que a gente pensou para o nosso projeto de conclusão aqui, né, do Hackathon, a respeito da HealthMed, né, nossa aplicação de telemedicina. Bom, para o nosso projeto a gente pensou com a arquitetura serverless. A gente escolheu a arquitetura serverless por alguns motivos, né? A gente pensou muito tanto nos nossos requisitos funcionais como nos nossos requisitos não funcionais. Alguns dos motivos que a gente pensou nesse tipo de arquitetura foi devido à escalabilidade automática que ela proporciona para a gente, né? Então, trabalhando ali com as lambdas, a gente faz com que o nosso código aguente uma carga grande. É uma arquitetura também que na relação custo-eficiência é muito boa, já que a gente é cobrado somente pelo que está usando ali. Ela tem alta disponibilidade e resiliência. O gerenciamento dela é simplificado, já que a gente não precisa cuidar da infraestrutura, a gente acaba de um servidor, então a gente não precisa cuidar da atualização do servidor, as versões que estão rodando. Com o serverless a gente consegue ter um gerenciamento simplificado, é, focando no que realmente importa, que é o código, a execução ali, que é o business do que a gente está tentando resolver. Outra vantagem é o desenvolvimento rápido. Com Lambda você consegue facilmente criar uma lambda, colocar o código dela, deployar e já está em funcionamento. Então, isso foi um dos motivos que a gente pensou ao escolher essa arquitetura. A flexibilidade que ela nos dá, né, caso a gente queira crescer com alguma outra funcionalidade, é fácil, já que a gente está nesse esquema de microserviços serverless, é só adicionar mais uma lambda, mais um fluxo e a gente já está funcionando. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho do desenho geral que a gente pensou em relação aos requisitos funcionais que foram apresentados para o desenvolvimento desse projeto. A primeira parte que a gente tem aqui é a questão da autorização e da autenticação. A gente desenvolveu nossa autorização com base no Lambda Authorizer. Então, o nosso banco de dados, por assim dizer, de usuários, a gente está usando o Cognito, no qual a gente criou um pool de usuários nesse Cognito, no qual estão os usuários tanto médico quanto paciente. E através dele a gente consegue, né, quando o usuário bater no gateway e fazer o passo de login, ele gera esse token com base no perfil do usuário que ele passou, no caso do paciente pelo CPF, e-mail e senha, e do médico através do CRM e senha, gerar um token específico para o grupo que ele está, então se ele é médico ou paciente. A partir disso, a aplicação retorna esse token nas próximas chamadas do API Gateway, que vai gerar a permissão ou não da requisição da API que ele estiver chamando, né? Porque a gente tem APIs endpoints que são para os médicos e endpoints que são para os pacientes. Ao mesmo tempo, aqui a gente tem um DynamoDB que é responsável pelas permissões. Essas permissões são atreladas às permissões do compartilhamento ali dos arquivos do S3. Então, se um médico tem ou não a permissão para compartilhar certo arquivo, né, acessar certo arquivo, no caso, e tudo mais. Passando um pouquinho para cá, a gente tem a parte de cadastro de horários e dados dos médicos. A gente optou por usar uma base unificada, né, já que quando a gente tem o médico ali, o horário sempre vai estar atrelado a ele. Mas aí, no caso, para a questão de arquitetura, o banco é o mesmo, mas nós temos lambdas apartadas, né, para a realização desse fluxo. Então, uma lambda ali com seus métodos respectivos para fazer o cadastro dos médicos, de todos os possíveis dados ali que o médico possa ter, e a outra para o cadastro de horário em si, que é o que o paciente vai consultar no futuro, depois, para agendar suas consultas, né? Já que a gente falou de consulta, indo aqui um pouquinho para a parte de consulta, a gente trabalha da mesma maneira. É, tudo chega através do API Gateway, então a gente tem essa lambda de recepção de consulta, que vai jogar os eventos no SQS. A gente fez isso para garantir que não tenha duas consultas marcadas para o mesmo médico e o mesmo horário sendo registradas no banco, então a gente passa por SQS e a partir disso a gente tem uma lambda consumindo esse SQS, que é a que vai fazer de fato o cadastro do agendamento, para a gente garantir que a gente está respeitando a ordem de chegada, né, das solicitações de consulta. A partir disso a gente salva no Dynamo também, numa tabela estruturada para as consultas.
e a partir daí a gente tem dois passos que acontecem de forma assíncrona, né? Que é tanto o worker notificações quanto o worker meetings. Aí só voltando um pouquinho mais ali, a gente tem a lambda de gerenciar consulta, que essa é a lambda pelo qual tanto o médico quanto o paciente podem mexer ali nos dados dessa consulta, ou seja, cancelar tanto da parte do médico, tanto da parte do paciente, né? É por essa lambda que ele faz. Aí falando um pouquinho do worker notificações, ele é avisado pelo DB Consulta quando tem a mudança para um certo status que a gente deseja, e a partir disso ele passa através da Event Bridge, que está ouvindo essa lambda, para uma lambda de notificação simples só para mandar tanto a notificação, tanto para a aplicação web, quanto para fazer um disparo de e-mail para que o médico saiba que ele tem uma consulta agendada, né? Para ele poder tomar as providências dele, né? Tanto cancelar quanto aceitar a consulta. E o outro worker também fazendo a comunicação através do Event Bridge é o que vai criar o link para a teleconsulta. Então a gente tem uma primeira lambda aqui, Cria Meeting, que ela é responsável por criar o registro dessa consulta, né, teleconsulta no caso, nesse banco DB Meetings. Então é nele que vai ficar registrado que em tal horário, tal dia, tais pessoas vão participar de um meeting. Por que a gente fez assim? Porque a gente está usando uma peça da Amazon chamada Amazon Kime SDK. Essa peça serve para todo tipo de comunicação. Então, tanto para recursos de comunicação de voz, vídeo e até mesmo mensagens. Só que ele não cria um link na hora para essa consulta, né? Então, no caso, a gente tem uma outra lambda que é aciona Meeting, que quando a pessoa clicar lá na tela na aplicação para entrar na Meeting, é aí que essa lambda vai lá no banco, vai ver qual Meeting que é, qual horário, qual o tema, quem são as pessoas envolvidas, vai bater nessa peça do Amazon Kime SDK, criar o link para a consulta e a partir daí retornar para os usuários, né, que no caso o médico e o paciente, e também vai salvar os dados dos participantes dessa call nessa outra tabela de participantes. Isso é o que a gente pensou na questão da teleconsulta. Avançando um pouco aqui, a gente tem a última parte, que é a parte do prontuário eletrônico. Então, o cadastro desses arquivos, ele é gerenciado aqui através de uma lambda. Essa lambda gerencia arquivo, então é nela que o usuário, o paciente, no caso, vai bater nela, falar que quer jogar um certo arquivo no nosso sistema, e esse arquivo vai ser jogado no bucket S3. A partir daí a gente tem dois fluxos, que é que a gente fez através de Step Functions. É um fluxo, um para compartilhamento de um arquivo e o outro para o download do arquivo, né? Então, quando a API é chamada, né, essas APIs tanto de download do arquivo quanto de compartilhamento do arquivo, a gente cai nesses fluxos de Step Function. Então, o primeiro de compartilhamento do arquivo, ele vai validar a requisição, né, que veio, vai resgatar as informações do usuário que fez a requisição, ele vai autorizar o compartilhamento ou não, processar a requisição e enviar a notificação de que o arquivo foi compartilhado, no caso, com o médico, né? E é uma step simples, a gente optou pelo step, porque como eram passos um seguido do outro ali, né? Não tem muitas escolhas, é meio que sim ou não. A gente optou pelo step para ter um estímulo visual ali de como as coisas estão rodando, para a gente ter uma orquestração de fluxo mais precisa e mais fácil de entender. E aí o workflow de download de arquivo ele é bem parecido. Ele valida a requisição de download, resgata informações do usuário, autoriza o download ou não, baseado nas permissões do compartilhamento, e processa a requisição de download para retornar o arquivo do S3 para quem está chamando, no caso o médico que tem a permissão. Então, basicamente, essa foi a arquitetura que a gente pensou para o nosso sistema de telemedicina. E agora nós vamos seguir com a apresentação da arquitetura que a gente pensou para o nosso primeiro MVP e do funcionamento das peças que nós desenvolvemos. Bom, boa noite, eu sou o Raul. Vou fazer a apresentação da nossa arquitetura do MVP. Optamos por desenvolver o nosso MVP através de lambdas, né, bem parecido ali como a gente fez a arquitetura da nossa aplicação, da aplicação principal.
De início, nós teremos, né, o correto era nós teríamos uma aplicação web, ela iria chamar primeiro o nosso API Gateway, que ele iria fazer uma autenticação através do Cognito, para verificar se o usuário ele tem uma permissão ou não para poder ter acesso ao restante da aplicação. O Cognito devolve ali um JWT para a aplicação web, e assim, passando pela lambda de autenticação, e assim ele consegue fazer login e ter a autenticação liberada pelo API Gateway para poder seguir com o fluxo para os outros microserviços. No geral, nós também criamos duas lambdas após a parte de autenticação, uma de gerenciamento de consultas e outra de gerenciamento de horários e médicos. De início, a primeira lambda, onde está a parte de dados do médico, temos uma lambda de gerenciamento de usuários. Nele, nós temos todo gravado o nosso banco em Dynamo. Nós temos todos os usuários, eles estão sendo gravados no mesmo banco, né, sendo diferenciados através de uma flag na hora de criação do usuário, se ele é médico ou se ele é paciente. Mas, e algumas informações também, né? Por exemplo, o médico ele tem informação que o cadastro dele é criado junto com o CRM, já o paciente tem outra identificação, que é o CPF dele. Então, assim, a gente consegue também fazer alguns controles para diferenciar aquele usuário de qual modelo daquele usuário que está dentro no mesmo banco. Então, nessa lambda, a gente consegue fazer tanto cadastro de qualquer tipo de usuário, pesquisar uma lista de usuários, pesquisar usuários através de algum ID específico, ou fazer a deleção de algum usuário através do ID dele. Também temos uma lambda onde nós fazemos a parte do cadastro de horários, também seguindo ali a parte do CRUD, né, a gente consegue fazer a listagem de horários, fazer listagem através de um horário específico passando o ID dele, criar algum horário ou fazer a deleção passando o ID dele também. A parte de horário, no nosso fluxo, a gente pensou que assim que o usuário paciente, né, assim que o paciente faz login na nossa aplicação, a nossa aplicação vai dar um get na lista de usuários e na lista de horários, e ali iria mostrar para o paciente quais são os horários disponíveis através dos médicos também que estão linkados a esse horário. Ele solicitando ali, ele escolhendo algum horário para ele poder realizar a consulta, ele volta para a nossa lambda de baixo, onde ele gera uma notificação para o médico, né, para ele poder aceitar aquela consulta ou não. E aí, conectando com a nossa lambda ali que está abaixo, que é da consulta, também temos as funcionalidades de você poder listar as consultas, né, todas as consultas que foram geradas, você criar uma consulta nova, você buscar uma consulta através do ID ou excluir também alguma consulta através do ID. Toda vez que é gerada uma nova consulta, que o paciente ele solicita uma consulta para o médico, a gente chama essa segunda lambda, onde ele vai inicialmente gravar uma consulta e ele vai ficar com status de pendente. Então, nesse momento, o nosso segundo usuário, né, que seria o médico, ele receberia uma notificação no front-end, onde ele poderia aceitar ou não aquela consulta naquele horário com o paciente que foi solicitado. Se ele rejeita a consulta, né, a gente muda o status também dessa consulta e salva no banco novamente no Dynamo com o status de rejeitado e devolve uma notificação para o paciente que a consulta foi rejeitada e que ele poderia escolher um outro horário ou com algum outro médico. Se o médico aceita essa consulta, a gente grava novamente no nosso banco que a consulta ela foi confirmada. Devolvemos também para o paciente no front-end através de uma mensagem que a consulta foi confirmada e é gerado um ID de um link
tanto para o médico quanto para o usuário, para o paciente, para eles poderem fazer o acesso na teleconsulta através no horário e no dia que foi solicitada a consulta. E é isso. Bom, pessoal, e aí falando um pouquinho do nosso MVP, a gente fez, como a gente explicou, né, as requisições chegam para os nossos microserviços a partir de uma API Gateway. Então a gente criou um gateway do tipo HTTP, né, pelo console da AWS. Nele a gente criou as rotas das nossas APIs que estão invocando as lambdas. E também é a partir desse gateway que a gente criou a autorização, né? A gente escolheu a Lambda não, o API Gateway do tipo HTTP justamente por isso, porque pela facilidade que ele nos dá de fazer a autenticação, autorização na verdade, através de um token JWT de forma nativa, coisa que, por exemplo, um gateway do tipo REST não nos possibilitaria fazer isso de forma fácil, né? Provavelmente a gente teria que criar uma lambda especificamente para cuidar da decodificação desse token. A gente escolheu o token do tipo HTTP justamente por ele nos dar essa facilidade de fazer a autorização por token JWT. E como a gente já está usando o Cognito, que é um serviço já ali da AWS, né, a gente conseguiu fazer isso de forma bem fácil e rápida, com poucos passos ali, né? A gente só precisou criar o pool de usuários e dentro do pool criar um público, né? Que é um client ID ali, que é o que está autorizando a aplicação, né? Então a gente tem um client ID de médico, um client ID de paciente e os dois estão vendo o mesmo pool, né? Agora o Guilherme vai mostrar um pouco das nossas APIs rodando. Vai lá. Bom, agora eu vou mostrar como que está funcionando as nossas chamadas aqui para autenticação e para nossa API. Inicialmente, a gente precisa fazer a autenticação paciente para a gente conseguir o Beater Token para fazer as chamadas. Então, inicialmente, a gente passa o CRM password aqui para o médico e para o paciente CPF, e-mail e password. Também retorna o Beater Token. Aqui a gente fez uma variável global para cada um dos perfis para a gente conseguir chamar com mais facilidade. Então, aqui eu vou criar uma consulta, eu vou passar aqui um, um ID de um paciente, um ID de médico e um ID de alguma hora. Então, quando eu passo aqui, a gente cria a consulta. Se eu quiser consultar as consultas que o paciente tem, eu consigo fazer o get aqui. Lembrando que eu estou passando authorization aqui, se eu mudar isso, não funciona. Deixa a passar. Beleza. Se eu quiser excluir também o paciente, ele tem a opção de excluir a consulta. Então, por exemplo, eu vou pegar o ID dessa consulta aqui, que a gente acabou de criar, e a gente também consegue excluir ela dessa forma. Se eu buscar aqui novamente, não vai ter nada. Para o médico também, a gente consegue consultar todas as consultas que esse médico tem, mostra o status dela, inclusive. Então, por exemplo, essa aqui que está pendente, se ele quiser aceitar essa consulta, vou pegar ela e eu vou aceitar ela. Então, eu vou passar aqui e vou passar aqui também o ID do médico. E aqui ele aceita a consulta. Então, se eu fizer um get aqui novamente, nessa aqui que estava pendente, final 73, agora ela está aceita. E ele também pode cancelar uma consulta, por exemplo, essa 73, se ele quiser cancelar, ele passa aqui o ID da consulta e ele cancela. Então, vou fazer mais um get aqui. 73 cancelada.
Aqui para a criação de usuário, a gente está inserindo via put. Então, vou colocar aqui teste de usuário. E a gente tem um ID de usuário para fazer o get dele, para a gente consultar as informações dele. Dá para a gente deletar também. Eu dou um get nesse cara, não vai ter mais nada aqui. Para os horários, a gente também consegue dar um get aqui. E é aqui que a gente consegue ver qual o ID do médico, a ID da consulta, o ID do paciente, por exemplo. Então, aqui são todos os status disponíveis. Então, a gente vai utilizar esse recurso aqui para ver os dados e conseguir imputar as consultas aqui, tá? Então, o fluxo a gente primeiro consulta os horários disponíveis, o paciente marca uma consulta que fica com status pendente e o médico aceita a consulta. Aqui nos horários também a gente pode alterar. A gente pode alterar o status, o ID do paciente. E a gente também pode deletar horários. Por exemplo. E assim que está funcionando o nosso fluxo de chamadas da nossa API. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Então, para a gente finalizar, aqui já passamos pela parte da demonstração tanto da arquitetura da aplicação, como da arquitetura e funcionamento do nosso MVP. E aí, para finalizar o nosso MVP, né, a gente tem aqui os nossos repositórios, né, as lambdas de gerenciamento de usuário, gerenciamento de horário, gerenciamento de consulta, e tem também aqui as lambdas tanto da parte de autenticação do médico e como autenticação do paciente. Todas elas estão com ali a parte da branch main protegida, né? Vou abrir uma aqui só para a gente dar os detalhes, né? Então, ela tem aqui a branch main protegida. Sempre a gente tem que estar fazendo um merge ali a partir de alguma outra branch. Nesse caso aqui, a gente estava utilizando a develop. Todas elas têm também aqui a documentação explicando um pouquinho de cada uma delas, dos endpoints que cada uma pertence, um pouco da autenticação para você poder acessar a Lambda que você estiver visualizando. E também fizemos a parte de Continuous Integration aqui, Continuous Integration, Continuous Delivery aqui com o GitHub Actions, né? Então, sempre que a gente subir aqui qualquer alteração no código, em qualquer uma dos repositórios que a gente utilizou para o MVP, né, ele vai acabar fazendo ali o deploy automaticamente lá para a AWS, atualizando, fazendo login na AWS, fazendo autenticação e atualizando as lambdas que estão rodando na AWS.